Você já se sentiu decepcionado com Deus? Sabe quando as coisas não saem do jeito que a gente planeja? A gente até ora, né? Fala com Deus, a gente elabora planos, a gente quer que algumas coisas aconteçam de acordo com a nossa programação e aí a gente leva um chapéu da vida. As coisas não acontecem do jeito que a gente espera e quando a gente vai ver, a gente está decepcionado com Deus. Essa é a verdade. A gente começa a questionar a existência do Senhor, a gente pensa que Ele não está olhando mais para a gente pensa que Ele só está olhando para o outro, fazendo a obra na vida do outro. Mas na nossa parece que é um inverno constante, sabe? Aquela fase da vida que parece que a gente não vê fruto nenhum, a gente tá sozinho, as pessoas não nos entendem, e aí a gente fica com a cabeça cheia de conflitos, cheia de coisas para pensar sobre isso. E a gente pensa assim, Senhor, onde que você tá? Por que deixou isso acontecer? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fica até o final do vídeo comigo, nós vamos ler a palavra, vamos ver o que a gente pode extrair como lição, onde que a gente pode estar errando também, e o que aconteceu para a gente deixar esse sentimento de decepção com Deus entrar no nosso coração. Se você conhece alguém assim, inclusive, já compartilhe o vídeo com essa pessoa. Inclusive, se você é novo no canal, seja bem-vindo também. Já se inscreva para você não perder as próximas leituras, porque estamos no livro dos Salmos e temos muita coisa para conversar aqui sobre isso. Olá para você, eu sou a Jaque, todo dia estou nesse bate-horário, fazendo a leitura da Bíblia com você, com todo aquele que tem vontade, que tem preguiça, mas sabe que precisa ler a palavra de Deus, porque cristão que não lê Bíblia, gente, não tá certo isso não. A gente tem que rever realmente que lado que a gente tá, ou qual que é a fé que a gente professa. Então eu tô aqui para ajudar você, então todo dia a gente tem esse encontro e a gente tá sempre lendo a Bíblia aqui. No momento, nós estamos no livro dos Salmos, já fiz outras leituras de outros livros da Bíblia, estão todos salvos aqui nas plays, dá uma vasculhada lá, tem playlist salvas por tema, salva por livro, você pode olhar o que você quiser, montar o seu próprio plano de leitura, a ideia é essa, é ler a palavra do Senhor todo dia. Mas antes da leitura de hoje, vamos falar com o Senhor e pedir que Ele fale no nosso coração, e se você estiver triste aí na sua casa, no seu lugar, que Ele venha te visitar, que Ele venha mostrar para você quem Ele é e que a sua vida seja mudada através de um novo relacionamento com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor é bom e eu tenho certeza que o Senhor tem planos grandiosos para nós. Eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que está me assistindo, abençoe minha vida também, nos ajude a entender a Tua palavra, a compreender um pouco mais, a praticar, ó Deus, a Tua palavra. Não nos deixe sermos só ouvintes que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas que a gente tenha o compromisso de viver aquilo que a gente acaba de ler. Que a gente possa enraizar essa palavra no coração, Senhor, para que quando as dificuldades vierem, quando as tormentas vierem, nós possamos estar ali firmados na rocha, totalmente enraizados no Senhor, para que possamos entender que o Senhor tem o controle de tudo e nada escapa do controle das suas mãos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, meu Deus. Amém. Pega lá então sua Bíblia, eu vou pegar a minha e nós vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 9. A palavra de Deus aqui no livro de Salmos 9 está escrita assim: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Quando meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa, no tribunal te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrastaste suas cidades e aniquilaste a memória deles. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão.
O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois ele, o vingador do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Senhor, tem misericórdia de mim, olha a aflição que me causam os que me odeiam. És tu quem me ergues das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da cidade de Sião e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que abriram, seu pé ficou preso no laço que armaram. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O ímpio caiu na armadilha de seus próprios feitos. Os ímpios irão para o Sheol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. Senhor, provoca-lhes temor, que as nações saibam que não passam de mortais. Aqui novamente a gente vê o salmo, de Davi, um salmo de ação de graça. Ele louva o Senhor, Senhor, eu te louvarei, contarei todas as suas maravilhas. Com certeza várias músicas, vários louvores saíram daqui. Ele começa a se declarar ao Senhor, Ele começa a agradecer ao Senhor e reconhecer quem Deus é. E sabe, gente, quando eu vou lendo aqui, eu gosto de perceber algumas coisas, como por exemplo, ele fala no 9, Ele fala muito sobre a justiça de Deus, que o Senhor, ele julga o mundo com justiça. E eu já falei num vídeo anterior que assim, o Senhor, ele julga a todos, inclusive a nós, segundo as nossas obras, Às vezes a gente pensa que Deus só está julgando o que o outro está fazendo de errado, e a gente não. Mas ele é um Deus justo, ele julga todo mundo. Mas eu gosto de olhar aqui que Deus, sendo uma pessoa que julga a todos com justiça, ele não esquece daqueles que passam por dificuldades, daqueles que passam por momentos assim bem difíceis, A gente vê aqui no versículo 9, o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Quando a gente tem momentos de angústia, para onde a gente corre? O que a gente faz? Será que a gente se afunda ainda mais na nossa angústia? Será que a gente se cerca das pessoas erradas, que não geram fé em nós, no nosso coração, e faz com que a gente se sinta cada vez menor? O que a gente faz nos tempos de angústia? E aqui, tem aqui uma lição, que a gente pode ir direto ao Senhor, onde ele é alto refúgio. E eu gosto também de observar aqui, gente, que o versículo 10, ele traz uma informação que me fez pensar no título desse vídeo, em momentos que muitos de nós nos sentimos decepcionados com Deus, sabe? E é complicado assim, a gente falar, mas ele é errado sentir decepção com Deus. É muito fácil a gente julgar quando a gente não está na pele do outro. Mas quando a gente passa por situações que a gente começa a questionar tudo ao nosso redor, Deus, ele nunca é pego de surpresa, ele sabe como nós somos, ele sabe que nós temos dificuldades, ele sabe que a gente tem assim conflitos, ele sabe que a gente tem problemas para entender algumas coisas quando elas não fazem sentido. O Senhor, ele conhece todos nós dessa forma. Mas esse texto, ele trouxe para mim, acho que eu diria assim, que uma lição muito especial quando fala assim. Veja se você concorda comigo, escreve nos comentários se é o caso. Os que conhecem teu nome confiam em ti. Quando eu penso na palavra confiança, gente, hoje mesmo eu falei para uma colega de trabalho que confiança é a coisa mais cara que existe. A gente demora anos para construir uma relação de confiança com alguém e assim, um piscar de olhos para destruir. Só que quando eu confio em alguém, parece que tudo é mais fácil. Eu sei a procedência daquela pessoa, eu sei o que ela vai fazer, eu sei que vai dar bom. O que eu possa conversar, o que eu possa combinar com ela, porque eu confio, eu conheço a procedência, eu conheço a pessoa, eu sei que vai dar bom, porque eu confio nela.
E aqui, quando eu venho no texto, ele fala assim: os que conhecem teu nome confiam em ti. Portanto, esse texto quer dizer assim: eu confio em Deus se eu o conheço. Se eu conheço o meu Deus, se eu conheço o nome do meu Deus, se eu conheço o Senhor realmente, eu confio nele. E aí ele continua trazendo mais uma chave para dar um nó na nossa cabeça, que diz assim: porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Então por que eu fico decepcionado ou decepcionada com Deus? Gente, eu tenho para mim assim, não vou entrar no mérito de quanto você busca ou deixa de buscar, mas quando eu venho para esse texto, me parece assim revelador que nós nos decepcionamos. Quando nós falamos decepção, não estou falando da decepção da situação ou com uma pessoa, não é esse tipo de decepção, eu estou falando da decepção com Deus. A Bíblia diz aqui: porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Isso quer dizer o seguinte, que se eu estou me decepcionando, em algum momento eu deixei de buscar. Se eu estou me decepcionando, eu não conheço esse Deus que eu estou dizendo que eu caminho com ele, porque eu não confio nele. Isso parece não fazer muito sentido, porque quando a situação não acontece do jeito que a gente quer, a gente questiona, porque na nossa cabeça a gente acha que Deus tem que fazer igualzinho o que a gente idealizou. E nem sempre é assim. Mas o que acontece também, gente, para a gente jogar bem a real aqui da vida prática. Se você está andando com Deus, se você está buscando o Senhor, se você conhece o Senhor, se você tem ali um momento em que todo dia você lê a sua Bíblia, todo dia você fala com Deus, você vai fazer os seus pedidos, você vai levar ali diante do Senhor o seu coração, as suas dificuldades, os seus momentos em que você se sente aflito, oprimido, como disse Davi aqui, você vai levar o Senhor tudo isso diante dele. E sabe o que acontece? Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ele já sabe o que a gente precisa, não o que a gente quer. Ele sabe o que a gente precisa, e o fato de muitas vezes ele fazer diferente daquilo que a gente pede é porque ele sabe o que é melhor pra gente, mas a nossa cabeça tem dificuldade de entender o que é a ação de Deus quando nós estamos diante dele. É por isso que o texto diz que aqueles que te buscam não serão decepcionados pelo Senhor, porque aquele que busca o Senhor vai entender que a vida dele está entregue, a vida dele, o Senhor tem todo o controle, e o que acontecer, o que vier para ser, o que vier para acontecer, ele vai entender que o Senhor está conduzindo todas as coisas, e essa pessoa, ela pode ficar triste, sim, não estou falando que não é válido, ela pode até assim entender, poxa, mas eu achava que o resultado seria esse, mas está acontecendo isso, eu não estou entendendo muito bem. Mas ela não vai se decepcionar com Deus, e depois ela vai entender o que aquilo fez de sentido, o porquê que Deus permitiu que ela vivesse aquela situação, aquela angústia, aquela dor. Então, me faz pensar que assim, gente, muitas vezes a gente se decepciona pelo simples fato de nós não conhecermos o nosso Deus, pelo simples fato de nós não buscarmos a Ele, buscarmos sempre, sabe? E quando eu falo de buscar a Deus, eu não estou falando de buscar a Deus só uma vez na semana e vida que segue, não, é uma vida consistente, é uma vida com disciplina, é uma vida que a maioria das pessoas não querem, porque custa. Então, quando vem a primeira dificuldade, eu não vou dizer nem a primeira, ou quando vem uma dificuldade muito grande, essas pessoas não conseguem se sustentar ali diante do Senhor, elas já começam a se decepcionar com Deus. Por que Deus não fez isso? Deus não existe? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus tirou isso de mim? Volto a dizer, não estou anulando a dor, não estou anulando a tristeza, não estou anulando qualquer sentimento que é genuíno que a gente sente quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Mas quando nós estamos andando ali com Cristo, quando nós estamos ali debaixo da graça, debaixo ali da presença do Senhor, e as coisas elas vão para um outro lado, ainda que não faça sentido, a gente não vai se decepcionar com Deus. É o que diz o texto. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. A gente pode até ficar triste, a gente pode pensar, puxa vida,
Senhor, eu queria tanto isso, não entendo por que isso não aconteceu. Mas, Senhor, eu te louvo mesmo assim, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Como disse Davi no começo do texto, Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas. Você não sabe se isso que você pede Deus ainda não te deu, porque Ele vai fazer uma outra obra onde se torne uma maravilha para você contar. Eu tenho para mim assim, graças a Deus que Deus não responde a todas as nossas orações, porque as nossas orações, de uma forma assim, eu tô falando de uma maneira geral, não tô trazendo nenhuma situação assim, de dor, qualquer coisa do tipo, mas nós somos muito egocêntricos, a gente pensa muito na gente, a gente quer as coisas do nosso jeito, e se Deus não faz, a gente acha ruim. E, gente, todos nós na condição de filhos, né, do Pai, filhos do Senhor, Ele corrige a quem ama. E se Ele achar por bem que Ele não deve atender algumas coisas que a gente pede, alguns pedidos que a gente faz pelo nosso bem, Ele não vai fazer. E tudo bem. E tudo bem. A questão é, onde está o nosso coração nessas horas? Porque se a gente entender isso, que está tudo bem, então você está no caminho certo. Você está confiando no Senhor. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o Deus que você confia. E Ele nunca vai te decepcionar. Eu não sei se esse vídeo fez sentido para você. Eu aprendi bastante coisa. Mas eu peço assim, encarecidamente, aprenda a discernir as situações quando elas vêm. E antes da gente sair por aí praguejando, murmurando, reclamando, duvidando, sabe? Vamos ao menos pensar por que aquilo aconteceu. E se você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que busca a Deus, que você ora na sua casa, você tem uma vida cristã, você mais do que ninguém deve entender por esse livro o porquê que aquilo de repente está acontecendo e se não faz sentido, qual que é a sua reação diante do seu Deus. Isso vai dizer muita coisa. E se de repente você no fundo, você perceber assim, eu não conheço Deus mesmo, eu preciso conhecer mais o Senhor. Então ande com Ele. Comece a andar com Deus, comece a conhecer mais o Senhor, sabe? E eu tenho certeza que Ele vai dar um outro coração, um outro olhar para aquela situação, para que você encontre contentamento. E você mesmo assim continue agradecendo a Deus, continue louvando a Deus, continue tendo um coração grato por tudo o que Ele fez e pelo que Ele também não fez, tá bom? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.